Na Ucrânia, apesar da destruição, 80% do país voltou a ter água e energia. Zelensky acredita que o desafio do inverno será ultrapassado. Há 7 vítimas mortais confirmadas no deslizamento de terras na ilha de Ischia, em Itália. As equipas de socorro procuram 5 desaparecidos. Atos de vandalismo em Bruxelas, depois da Bélgica perder contra Marrocos no Mundial. A aldeia de Kamianka, na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, está oficialmente apagada do mapa. O cenário encontrado pelas tropas ucranianas depois da retirada dos ocupantes russos é de absoluta desolação. Todas as casas ficaram destruídas. Apesar dos mais recentes ataques, a Ucrânia vai recuperando a energia. 80% do território tem novamente eletricidade e água. O presidente Volodymyr Zelensky está confiante. Juntos, ajudando-nos uns aos outros, vamos conseguir ultrapassar este desafio, este inverno. A Rússia tenta usar o frio contra a população. Bucha e Borodianka, duas das localidades mais martirizadas pela guerra, receberam a visita do primeiro-ministro belga Alexandre De Croo, que viu de perto o local onde foi descoberta a maior vala comum até agora encontrada neste conflito. Depois de ver isto, não consigo sequer imaginar como se vai negociar com a Rússia. Depois disto, o único objetivo possível é ajudar a libertar a Ucrânia. Em Borodianka, de 16 mil habitantes, mais de 1000 edifícios ficaram destruídos. No entanto, começa a reviver. Cerca de 4/5 dos habitantes obrigados a partir já regressaram à cidade. Kherson tem estado na mira das tropas russas. Os ataques são constantes e agressivos, mas há quem insista em ficar, nem que a janela de casa seja a única porta de entrada. Com um inverno rigoroso e sem energia, muitos acabam por ceder e abandonar a cidade. Kherson pode tornar-se a segunda Mariupol. Agora precisamos de tirar o maior número de pessoas possível. Não há eletricidade, água nem comida. É preciso ajuda. Os hospitais precisam de ajuda, precisam de remédios. Precisamos de fazer o máximo que pudermos para que o nosso povo tenha um lugar aconchegante para ficar e receber tudo o que precise. Os dias e noites têm sido de partida. Milhares deixam tudo e fogem para outras partes da Ucrânia. Há autênticas caravanas de quem quer uma vida normal. O deslizamento de terras de sábado em Casa Micciola, na ilha italiana de Ischia, fez pelo menos 7 mortos, incluindo um recém-nascido e 2 outras crianças. As outras mortes confirmadas são dos pais do bebê, de uma turista búlgara e de um residente local. Depois da descoberta de um corpo no sábado, os outros 6 cadáveres foram encontrados este domingo. Entre os escombros há ainda 5 desaparecidos e as autoridades alertam para o risco de novos deslizamentos. O governo italiano decretou o estado de emergência nesta ilha ao largo de Nápoles e disponibilizou 2 milhões de euros para as operações de socorro e para restabelecer os serviços públicos básicos. As equipas de socorro continuam os esforços para encontrar os desaparecidos enquanto esmorece a esperança de os encontrar com vida. O deslizamento foi provocado por chuvas torrenciais que, segundo as autoridades locais, foram as mais fortes dos últimos 20 anos. O número de prisioneiros em França bateu um novo recorde. Há 72.809 pessoas atrás das grades em todo o país. É o número mais elevado de sempre e ultrapassa as vagas disponíveis em mais de 12 mil lugares. À escala europeia, a França é dos países com menos prisioneiros, em média, por cada 100 mil habitantes. Está ao mesmo nível que a Ucrânia ou a Grécia, de acordo com os números do Conselho Europeu. Mas o número de vagas não acompanha o número de reclusos. Há 56 prisões francesas que ultrapassam largamente a lotação. 3 delas têm mais do dobro dos prisioneiros que deviam ter. Quem menos reclusos tem, em proporção, é a Finlândia. Os últimos dados apontam para 43 prisioneiros, em média, por cada 100 mil pessoas. Do outro lado está a Chequia, com o maior número de reclusos em cada 100 mil habitantes, 192.
Fora da União Europeia, Turquia e Rússia encabeçam a lista. Têm mais de 325 prisioneiros por cada 100 mil habitantes. Em toda a Europa, os números têm aumentado ano após ano. Dançar na prisão e assim esquecer por momentos a condição de recluso. É o objetivo do programa Corpo em Cadeia, de Catarina Câmara, que 2 vezes por semana dá workshops de dança contemporânea na prisão do Linhó, perto de Lisboa. Para já o balanço é muito positivo. Dançar na prisão é um gesto subversivo, é um gesto de rebelião, mas de rebelião construtiva, não é? Não é ruído. Eles próprios estão a experimentar uma estranheza dentro de si. E essa estranheza é o que nos permite mover o que está cristalizado, não é? Eu costumo chamar isto de desorganização criativa. A administração da prisão realça os efeitos positivos que o programa está a ter, nomeadamente no comportamento dos reclusos que participam. Para eles é um escape. A gente vem para aqui, é como se não estivéssemos presos. Dá-nos aquela sensação de vamos estar com pessoas da rua, sentimos-nos livres mesmo. Não pensamos, quando começamos a dançar, não pensamos que estamos presos. Dá mais valor à vida, dá mais valor ao próximo, saber respeitar o próximo, saber guardar as emoções negativas e livrar-me dessas emoções que fazem mal a mim e às pessoas ao meu redor. Muitas coisas, acredito. O projeto envolve cerca de uma dezena dos 500 reclusos da prisão do Linhó, uma cadeia em que estão presos sobretudo jovens condenados a penas pesadas. É uma ideia que está a dar frutos, com alguns reclusos a planear continuar com a dança, mesmo acabado o cumprimento da pena. Em pleno centro de Portugal, no concelho de Abrantes, a central termoelétrica do Pego deixou de produzir energia a partir do carvão há um ano. Uma decisão do governo português no âmbito da estratégia de descarbonização nacional que, segundo representantes sindicais, afetou 150 trabalhadores e 350 familiares numa localidade de 2.500 habitantes. Um ano depois, o sentimento da população é de perda social e económica. Muitos acreditam que o fecho se deu demasiado rápido, embora mostrem alguma esperança no futuro. Falava-se em 2030, depois passou para 2026, depois encerrou em 2021. Basicamente à espera de um fecho tão rápido, não estávamos, mas sabia que ia acontecer. Trouxe quebras, como é natural, trouxe quebras aqui no comércio, na movimentação de pessoas, tudo negativo. Nessa parte foi negativo. Esperamos tempos melhores, vamos ver. A espanhola Endesa ganhou um concurso para a reconversão do equipamento e o presidente da Câmara de Abrantes mostra-se otimista. Obviamente temos expectativas relativamente ao futuro, do ponto de vista da economia, que novos projetos na área das energias renováveis possam avançar de forma célere e que esses mesmos projetos e outros possam aglutinar, integrar todas as pessoas que perderam a sua atividade profissional pelo encerramento da central termoelétrica a carvão. Ainda assim, para já, apenas 20 trabalhadores continuam em funções na central, com contratos que chegam ao fim já em dezembro, e outras 5 dezenas de antigos colaboradores estão a receber formação, na esperança de poder ser reintegrados. A cidade de Bruxelas foi palco de atos de vandalismo este domingo, depois do jogo de futebol do Mundial do Qatar, Bélgica-Marrocos. Os belgas perderam 2-0 contra o país africano. Horas depois da derrota, cerca de 150 pessoas incendiaram caixotes do lixo e danificaram carros, trotinetes e montras de várias lojas. Os jovens são malucos, têm 14 ou 15 anos e estão a partir tudo. Tenho um negócio aqui. Todas as trotinetes, tudo. Partiram tudo. O fair play não é isto. Isto é só futebol. Devíamos tentar aproveitar um pouco de alegria e de bom humor. Não entendo esta violência. Francamente, é muito decepcionante.
A polícia usou canhões de água e gás lacrimogéneo em confrontos que duraram várias horas. Algumas estações de metro foram encerradas. Houve também distúrbios nas cidades de Antuérpia e Liege.